Ele é licenciado em psicologia e mestre em educação social e intervenção comunitária. E tem o doutorado em motricidade humana pela Faculdade de Motricidade Humana. Enquanto investigador, ele debruça-se sobre as áreas de desenvolvimento motor infantil, psicologia ambiental, sociologia da infância e planejamento urbano. Desempenha funções de gestor, consultor e dinamizador de oficinas participativas para a reabilitação e criação de espaços de jogo e de recreio. E ainda, ele tem a função de formador nas temáticas do jogo e da participação infantil. Em 2019, foi professor convidado da Escola Superior de Educadores de Infância, Maria Urich, na unidade curricular de Ludicidade e Cultura em Educação, no âmbito do mestrado em Educação do Pré-Escolar. Muito bem, professor Dr. Frederico vai falar sobre técnicas participativas. É isso? Não. Está errado. É o brincar e a reafirmação do ser criança. É isso. Do mini curso, desculpa. Um engano meu. O brincar e a reafirmação do ser criança. Vamos ouvir, então, o professor Frederico Lopes. Muito obrigado, então, pelo convite que me foi endereçado para estar presente neste simpósio internacional. Gostava de agradecer, em primeira instância, à doutora Maria Célia Campos, presidente da ABRI, agradecer também a todos os presentes e participantes e dar os parabéns por a realização deste simpósio, que de facto é muito importante nestes tempos que vivemos. Portanto, agora, sem mais demora, vou efetivamente então partilhar a minha apresentação com vocês e vou seguir a sugestão que me foi dada, assim mais ou menos a meio, de voltar a ter algum contacto visual para não sentir que estou a falar para a parede. Mas então, de facto, este tema que nos traz, que me traz cá hoje, que eu gostava de partilhar com vocês, cinge-se então com esta ideia de como é que devemos olhar para o brincar no sentido de ele poder reativar a criança no sentido de lhe dar mais visibilidade do que aquela visibilidade que a criança efetivamente tem naquilo que é o seu cotidiano. E, portanto, antes de mais, eu terei efetivamente que falar sobre os efeitos dos tempos atuais, aqueles que vivemos, não é? Muito afetados pela pandemia, e nós sabemos que esta pandemia criou um aumento dos constrangimentos e da desigualdade de condições de acesso, fruição, apropriação do espaço público pelas crianças de vários grupos sociais, com o seu confinamento em territórios exclusivos ou excluídos da cidade. O que é que isto quer dizer? Quer dizer que, efetivamente, a cidade, o espaço urbano, os lugares, enquanto palco daquilo que era a necessidade das crianças contactarem com este tipo de envolvimentos, ficou ainda mais distante daquilo que já se encontravam, no fundo, em relação às crianças. Anteriormente ao confinamento, na grande parte dos países industrializados, as crianças já por si próprias têm muito pouca visibilidade naquilo que é o espaço público. Essa visibilidade que elas têm depende muito das suas condições socioculturais, das condições geográficas, da casa onde vivem, da proximidade de espaços verdes, da proximidade de espaços com uma diversidade de serviços, por exemplo, educativos, artísticos, expressivos, e, portanto, esta pandemia vem trazer à tona ainda mais estas diferenças
nas diferentes infâncias. E, portanto, eu aqui vou falar da criança, mas sempre com esta ideia de que isso era uma coisa que eu gostava que ficasse, ciente de que a criança que eu falo representa sempre uma criança que tem diferentes infâncias. Nós não podemos comparar a infância de uma criança que vive, por exemplo, na proximidade por exemplo, de uma zona costeira e com uma proximidade de transportes públicos e que pode, por exemplo, fazer as deslocações entre a casa e a escola de bicicleta e a pé, e, por exemplo, uma criança que mora nos subúrbios ou que mora, por exemplo, numa zona mais afastada ou mais excluída. Percebemos com esta pandemia que, efetivamente, houve um aumento da inatividade física e dos níveis de sedentarismo das crianças, portanto, percebemos que houve um maior tempo de atividades de ecrãs a nível escolar, mas também de lazer, ou seja, muito daquilo que foi a brincadeira das crianças passou ainda mais pelo uso destes dispositivos digitais, o que tem implicações do ponto de vista daquilo que é o seu sono, a sua qualidade, a sua alimentação. Portanto, efetivamente, estas alterações que a Covid-19 veio trazer, alteraram no fundo aquilo que é o dia-a-dia e a rotina das crianças, retirando-lhe a possibilidade de ela ir para a escola, encontrar-se com os seus amigos e poder, com os seus amigos, no fundo, encontrar os momentos tão necessários que precisa de brincar para, no fundo, também se retemperar daquilo que é o seu dia-a-dia. Percebemos então que houve uma diminuição do contacto social entre pares e percebemos também, porque os estudos que foram feitos ao longo deste período dizem-nos que houve um aumento de risco de pensamentos de autoflagelo e de sentimentos negativos, incluindo a derrota, o encarceramento, a solidão, o isolamento social, o desespero, a raiva e de pensamentos autodestrutivos. Portanto, efetivamente, esta pandemia veio a expor as crianças digamos que a uma visibilidade muito mais relacionada com aquilo que é um empobrecimento daquilo que serão as suas condições de desenvolvimento motor, social, cognitivo e, sem sombra de dúvida, com impacto brutal naquilo que é o seu bem-estar. A este propósito, e uma diminuição brutal do tempo e do espaço para brincar. A este propósito, tenho que trazer aqui a Convenção dos Direitos das Crianças e chamar a atenção para este comentário geral que foi realizado em 2013. Este comentário geral, em 2013, que foi elaborado pelas Nações Unidas e foi, no fundo, adicionado àquilo que é o artigo, a Convenção dos Direitos das Crianças, vem-nos dizer várias coisas. Entre elas, vem-nos dizer que há um aumento significativo da população urbana, há um aumento da violência em todas as suas formas, em casa, nas escolas, nos médias e nas ruas. Há uma excessiva comercialização da provisão do brincar, o trabalho infantil ainda impera em muitos países que ainda estão em vias de desenvolvimento. Temos trabalho doméstico e temos também um aumento da pressão académica e das exigências educativas. E, portanto, o que aqui se está a falar e, no fundo, o que este comentário chama a atenção é que, efetivamente, estes factos, no fundo, condicionaram aquilo ainda mais, o tempo disponível para as crianças poderem brincar, ter tempo livre, ter tempo dedicado às artes, à recreação e ao lazer. E, mais ainda, este comentário chama-nos também a atenção para um outro aspecto, é que, efetivamente, torna-se perfeitamente explícito e claro que o brincar tem uma função muito, muito associada àquilo que é o bem-estar da criança. E, portanto, tal como o dormir, o comer, tal como o direito à educação, tal como a escola, o brincar é, de facto, um direito fundamental daquilo que é o desenvolvimento da criança. É uma necessidade que não pode ser posta para segundo plano e que, efetivamente, tem que ser entendida como algo que não é acessório, que não é frívolo, mas algo que é fundamental e que não pode ser substituído por nada mais, porque não há nada que substitua o brincar. E o brincar na sua essência, se quiserem, mais pura, na sua essência mais genuína, que é de facto o brincar livre, aquele brincar que é liderado, escolhido pela criança, naquele intervalo de tempo e naquela porção de espaço com os recursos que
terá disponível para isso poder acontecer. Portanto, este comentário, de facto, chama a atenção dos Estados-partes, chama a atenção das organizações, chama a atenção, no fundo, de qualquer pessoa, que é importante trabalhar na remoção das barreiras para que as crianças tenham tempo e espaço condigno para poderem brincar. E que esse trabalho pode ser feito de diferentes formas. Dentro da Convenção dos Direitos das Crianças, os artigos estão agrupados em 3 secções: a secção da proteção, da participação e da provisão. E é muito interessante perceber o brincar nesta interdependência com os outros artigos, porque a Convenção dos Direitos das Crianças, como um documento unificador, apesar de haver um artigo que é específico para o brincar, o artigo 31º, tem que ser analisada pela sua interdependência e a ligação de uns artigos em relação aos outros. E, portanto, nós não podemos, ao pensar no brincar, naturalmente estamos a pensar nos outros artigos e nos outros direitos dos quais as crianças deveriam, no fundo, poder exercer. Mas em relação ao brincar, conseguimos, por exemplo, perceber que as crianças, através do brincar, é a sua forma privilegiada de se autoprotegerem. Conseguimos perceber que, através do brincar, as crianças participam de forma primordial naquilo que são as suas comunidades e conseguimos também perceber que existe uma responsabilidade dos adultos para que sejam reunidas as condições adequadas para que a criança possa efetivamente brincar. E, portanto, quando olhamos para este caráter interdependente do brincar com os outros artigos, realmente devemos percebê-lo nessa perspectiva mais alargada. E isso é mais uma forma de explicar, e isto pode ser muito importante para, por exemplo, explicar a autarcas, explicar a pessoas que estão a decidir aquilo que são as políticas de brincar para um determinado território, para uma determinada zona, que de facto é algo que não pode ser prescindível. Agora, eu gostava também de falar um pouco sobre introduzir aqui um bocadinho esta minha fala, a minha talk, não é? Em relação aqui um aspecto que me parece importante e que tem a ver com esta ideia da reafirmação do ser criança e porque é que eu escolhi, no fundo, essa expressão. Durante muito tempo, a biologia e a sociologia andavam um bocado, digamos, em lados opostos e pensava-se que, efetivamente, a biologia diz naturalmente respeito a condições biológicas e a sociologia diz respeito a condições mais socioculturais. Hoje em dia percebemos, efetivamente, que quando olhamos para a criança e para a infância, tanto a biologia como a sociologia devem ser vistas de uma forma integrada. Não há biologia sem sociologia, como não há sociologia sem biologia. Dito de outra forma, a infância, sem sombra de dúvida, que é uma fase do desenvolvimento que, do ponto de vista biológico, lhe está associada a uma certa imaturidade. Mas a forma como nós emolduramos essa imaturidade e lhe damos ou não damos valor e significado, isso já é muito diferente. E durante muito tempo, a visão que se tinha da infância era que a infância era um estadio de preparação para aquilo que viria a ser a entrada na idade adulta. Mas o que nós hoje percebemos é que os seres humanos, quer sejam crianças, quer sejam adultos, estão num estado perpétuo de mudança. E, portanto, isto faz-nos pensar que, de facto, esta dicotomia entre ser no aqui e no agora e vir a ser no ali e no depois é algo que, efetivamente, deve ser visto de uma forma, digamos que, interdependente. E se nós virmos isto de uma forma interdependente, aquilo que conseguimos compreender é que conseguimos perceber, começamos a olhar para os seres humanos, quer sejam adultos, quer sejam crianças, enquanto fazedores. E se pensarmos numa criança a brincar e a relacionar-se com os elementos que estão à sua volta, é isso que nós vemos que está a acontecer. E, portanto, e porquê? Porque são os nossos atos que nos definem no ser, no aqui e no agora, e naquilo que nós nos vamos transformando. E na criação de condições que acreditamos que podem melhorar aquilo que é o nosso mundo partilhado e o nosso bem-estar. E, portanto, quando eu aqui chamo a atenção de que a criança, é importante que a criança se compreenda ao brincar situado no aqui e no agora, é o brincar situado no aqui e no agora, mas que no fundo está em constante
transformação e em constante emergência. E se nós perspectivarmos o brincar a partir dessa moldura, a visão que temos da forma como podemos fazer a provisão e criar as condições adequadas para as crianças brincarem, muda radicalmente, porque nós deixamos de ter uma visão do brincar que é instrumentalizada e que tem a ver com aquilo que nós entendemos que o brincar tem que ser, ou pode se manifestar, ou pode se constituir enquanto um naquilo que é um processo. E, portanto, é esta ideia do estar situado é quase como se o ser humano, tanto a criança como o adulto, está neste estado constante de retornar-se sempre em alguma coisa. Mas este vir a ser, este retornar-se, não esquece de forma nenhuma o aqui e o agora. Porque se nós esquecermos aquilo que está acontecendo no aqui e no agora, começamos a ter uma visão daquilo que é a infância, que está muito marcada só por uma visão que é desenvolvimentista e que olha só para a infância através da imaturidade que lhe é característica do ponto de vista biológico e não lhe conferindo aquilo que é importante para que a criança se possa afirmar. Eu estou-me a fazer entender? Sim? Desculpa, me parece que sim, Frederico. Ok. É porque eu queria mesmo perceber se esta parte, pronto, que é esta parte, é uma parte importante para agora, para aquilo que vem a seguir. Obrigado pelo... Você está ressaltando aí o papel da interação, do social, não apenas do desenvolvimento biológico, mas do estar aqui agora é estar no espaço físico, no espaço social da criança, né? Exatamente. E a criança, enquanto um ator que está constantemente a transformar-se em algo, e o brincar exatamente permite à criança fazer exatamente isso. E depois já mais à frente, depois vou falar esta ideia de como é que o brincar, no fundo, pode ser visto à luz dessa perspectiva, dessa criação desses cenários que permitem à criança continuamente se ir transformando. E isso tem a ver com uma visão do brincar que é muito mais situada no aqui e no agora, como um fenómeno que é emergente e que está em constante mudança. Porque também o brincar só acontece no presente, né, Frederico? Exatamente. Diga. Não, é isso, só isso. Por favor, continue. Portanto, associada a esta visão da criança enquanto fazedor, né, fazedor através das suas interações, é importante olharmos um pouco para aquilo que são as suas culturas da infância, não é? E o professor Manuel Sarmento, que é muito reconhecido também aí pelas terras brasileiras, diz de facto que as culturas da infância têm a ver com a capacidade das crianças em construírem de forma sistematizada modos de significação do mundo e de ação intencional que são distintos dos modos de adultos de significação e de ação. E, no fundo, uma expressão, efetivamente, das culturas de infância é, sem sombra de dúvida, o brincar. O brincar também é uma expressão daquilo que é a cultura de infância. Até porque nós sabemos que o brincar, o Johan Huizinga foi o primeiro a estudá-lo no início do século XX, diz-nos que, efetivamente, o brincar é anterior à cultura, que é uma visão muito interessante, não é? Portanto, outro aspecto que eu também gostava de chamar a atenção aqui é para a questão da cidade. Eu aqui, quando falo na cidade, falo no envolvimento, na questão da cidade como um ponto de encontro, um conjunto de lugares, não têm que ser forçosamente urbanos, mas esta ideia de o que é a cidade, o que é este organismo. E nós, de um ponto de vista, se quiserem mais filosófico, assim, nós podemos perceber a cidade como um organismo que está, de facto, em constante movimento e onde há uma interatividade a partir de uma coexistência daquilo que é mais racional e aquilo que é irracional. O que é que eu quero dizer com isto? Racional, no sentido de que, de facto, a vida tem um caráter organizado, estruturado, sequencial, nós temos que atingir objetivos, temos que chegar do ponto A ao ponto B,
temos que estar a horas para fazer determinadas coisas, portanto, há assim uma certa lógica, não é, que impera o nosso dia-a-dia, mas ao mesmo tempo há um conjunto de forças que são no fundo de um ímpeto e de uma origem mais irracional, digamos que até com um caráter não tão instrumental, e que na verdade até se podia pensar que não servem efetivamente para nada. Portanto, está assim relacionado com uma certa forma de transgressão. E o brincar, do meu ponto de vista, tem exatamente a ver com essa transgressão, com essa linha de fuga, e que é forçosamente necessária que exista, porque é isso que vai fazer com que, do meu ponto de vista, se possa gerar um estado coletivo de prazer entre pessoas, elementos, histórias, corpos, imagens, cenários, paisagens, que depois nos fazem efetivamente procurar aquela melhoria de condições, não é? E procurar assim uma espécie de partilha daquilo que é o bem comum. E, portanto, de facto, existem estas forças. E o que acontece muito hoje em dia no caso das crianças é que as crianças têm essas forças muito à flor da sua pele e o adulto tende, por um conjunto de motivos, a normalizar aquilo que são esses comportamentos. Mais ainda, devo dizer, que aqueles comportamentos lúdicos que o adulto não vê que tenham muito valor, tende a penalizar ou a não permitir que a criança os possa, no fundo, expressar. E isso, do meu ponto de vista, é de facto uma barreira muito forte que nós temos, porque temos o olhar adulto está muito condicionado por aquilo que é o valor instrumental do brincar e não o valor intrínseco, que está muito mais relacionado do brincar pelo próprio brincar. Quando olhamos agora aqui para as propriedades do brincar e aquilo que no fundo o caracterizam, poderíamos aqui dizer várias coisas, mas é um comportamento aparentemente desprovido de finalidade, é um comportamento ambíguo, porque pode ser, por exemplo, algo que não serve efetivamente para nada, como pode ser algo que nós sabemos que, por exemplo, tem benefícios imediatos e deferidos, por exemplo, ao longo do tempo em termos de desenvolvimento. É um comportamento que é voluntário, né? Ou seja, é intrinsecamente motivado. Há uma atração inerente, quando estamos a brincar, não é? As pessoas sentem-se atraídas intrinsecamente por aquilo que estão a fazer. Há uma sensação de que o tempo se perde, há uma diminuição da consciência de nós próprios. Isto é muito, muito, muito importante. E, curiosamente, nesta fase das nossas vidas, existem aquilo que eles chamam as narrativas do corona, que são, no fundo, as brincadeiras que as crianças começaram a criar a partir deste contexto atual do coronavírus. E não só neste contexto, como, por exemplo, se nós formos ver, por exemplo, crianças que estão a viver situações de guerra e de conflitos, elas próprias deixam que esses elementos façam parte daquilo que são as suas brincadeiras. E, portanto, esta ideia a diminuição da consciência do próprio, muito ligada àquilo do brincar enquanto algo que permite uma sutura terapêutica. Está muito ligado a um potencial de improvisação e de criatividade, né? Porque no fundo, surge da recombinação de elementos de diferentes origens, de diferentes fontes, e há este desejo de continuidade e de nunca parar, porque de facto tem que ser um comportamento muito, muito, muito importante para aquilo que é o nosso bem-estar e a nossa sobrevivência. E, efetivamente, é um comportamento que gera adaptação. E os dados mais recentes das neurociências dizem-nos isso, e efetivamente nós percebemos que o brincar cria a arqueologia necessária para que as crianças se possam adaptar do ponto de vista emocional, do ponto de vista físico, do ponto de vista cognitivo, e possam depois até experimentar novas possibilidades. E é por isso que ele tem esse caráter tão importante naquilo que é a adaptação do ser humano em relação àquilo que é o seu meio ambiente. Portanto, o brincar pode ser visto como um mecanismo adaptativo de sobrevivência, pode ser visto como uma atividade primária lúdica ou prazerosa, pode ser visto como uma linguagem fundamental da infância, pode ser visto como um estado mental, acima de tudo, não é?
Eu lembro-me uma vez a trabalhar numa escola como auxiliar de educação e ela dizia-me, sabe, eles quando estão a brincar, eles nem sequer estão lá, eles estão noutra. E de facto é isto, as crianças parece que entram num outro registro, mas têm noção de que de facto estão a brincar, ou seja, que é muito, muito, muito interessante isso, não é? É o saber que é brincar, não é? Que eu posso experimentar uma série de coisas porque é brincar, e é por isso que o brincar também é terapêutico. E depois esta definição do brincar enquanto uma linha de fuga interativa, que eu pessoalmente eu sou muito fã, digamos assim, e que tenho vindo a aprofundar, e que tem a ver com esta ideia de que neste emaranhado de corpos, de afetos, de objetos, de espaços e de histórias, né, cria-se há uma criação deliberada de incerteza e que tornam então a vida mais prazerosa naquele tempo e no espaço da brincadeira. E quando nós vemos o brincar por esta perspectiva, olhamos para o brincar como algo que é intraativo, ou seja, é algo que é intrinsecamente motivado pela drive que nós temos, que todos os seres humanos e a maior parte dos animais mamíferos sociais também têm, não é? Uma drive biológica que nós temos para brincar, e falando aqui das crianças, esta depois, e mesmo nós, não é? Este emaranhado que surge desta relação, não é? Dos corpos, dos afetos, dos objetos, dos espaços e das histórias. E se nós olharmos para o brincar nesta relação e não numa relação hierárquica, onde uma coisa tem prevalência em relação ao outro, onde há uma espécie de relação de causa e efeito, se virmos isto tudo ao mesmo nível, nós conseguimos perceber que os contextos que a criança cria para brincar são contextos onde há uma produção de incerteza deliberada. E por aquilo, pelas evidências que têm sido, que têm vindo à tona, e até mesmo evidências neurológicas, parece que de facto essa criação deliberada de incerteza que depois é fundamental para gerar a tal adaptabilidade como eu estava a falar anteriormente. E, portanto, quando a criança está a imaginar, e se faz de conta que tu és isto, e faz de conta que agora tu eras o médico e que estavas, e eu entrava no consultório e punha ali a bebé que estava doente ou que tinha coronavírus. Faz de conta que tu eras o dragão que vinha a correr atrás de mim. Não só, eu estou a dar este exemplo porque é mais claro, não é? Mas os cenários que as crianças criam para brincar, no fundo, tem muito mais a ver com gerar alternativas e muito menos a ver com encontrar soluções, ainda que depois, através dessas alternativas, elas possam encontrar as soluções que precisam para os seus problemas. Portanto, é esta ideia de que normalmente isso acontece nas brechas da ordem adulta, e é por isso que estes autores, o Stuart Lester e o Andy Russell, falam numa produção clandestina de espaço. Portanto, o brincar enquanto essa produção clandestina do espaço, no aqui e no agora. Portanto, poderíamos dizer de uma forma, para sumariar estas ideias, que quando o corpo da criança está a brincar, adquire então este potencial para a ação inesperada, experienciando então o melhor estado possível de afetar e de ser afetado, e que se movimenta a algures entre o caos e a ordem. E eu gosto de trazer esta ideia aqui para partilha, porque efetivamente às vezes ouço muito que esta ideia que as crianças, que a brincadeira livre, por exemplo, é uma brincadeira que é não estruturada. Eu não gosto de utilizar essa expressão, porque acho que ao fazê-lo, aquilo que nós estamos a dizer é que estamos a minorar a capacidade que a criança tem de ser ela própria a estruturar o ambiente de acordo com aquilo que é o seu ímpeto, a sua necessidade e a sua visão. E, portanto, tenho algum cuidado quando tento definir ou conceptualizar e perceber o brincar livre e autodirigido pela criança, de não utilizar essa expressão, ainda que ela na literatura seja massivamente encontrada. Do meu ponto de vista, de facto, a criança, quando está a brincar, ela navega exatamente entre estes dois cenários, entre o caos, aquilo que pode parecer um caos àquilo que são os olhos adultos, e a sua própria ordem. E é muito, muito, muito interessante
quando o adulto se despe de preconceitos e consegue entender ou tentar perceber qual é que é a ordem, o significado e a forma que a criança está a dar àquele contexto e àquela estrutura. E aí, sem sombra de dúvida, que a prática do playwork, que eu também irei falar aqui hoje e partilhar com vocês, pode nos ajudar a perceber melhor que, de facto, esta forma específica que a criança tem de produzir sentido e de significar a sua ação. Portanto, para mim, efetivamente, quando falamos em brincar, o brincar é sempre um comportamento que é livre. Ou seja, e nós hoje em dia temos muito esta necessidade de nos referir, e nós aqui em Portugal fazemos-lo, por exemplo, é brincar livre, para chamar a atenção às pessoas que é aquele tempo que as crianças têm para poder ser elas próprias a iniciar e a terminar as brincadeiras, decidir com quem é que querem brincar, com que materiais, sem explicarem, sem terem necessidade de explicar porquê e sem terem que atingir as expectativas dos adultos, mas na verdade para mim é um pleonasmo, porque de uma forma, se quiserem até mais extremada, para mim brincar é só mesmo quando é de facto dirigido pela própria criança, motivado pelos seus próprios interesses, e quando o adulto permite, ou quando o adulto não está lá, ou quando o adulto que está lá permite à criança que seja ela, no fundo, a ditar o curso do seu brincar. Portanto, diríamos que o brincar é uma forma, é um comportamento, é um processo que é aberto, que é espontâneo, que é imprevisível. E dentro daquilo que é o mundo do playwork, chegou-se um bocado a este consenso, porque efetivamente brincar é um conceito que é muito difícil de definir, dada a sua ambiguidade, mas há um consenso entre os especialistas, não só do playwork, mas também de outros, de outras áreas de investigação, a nível de desenvolvimento, então que é um comportamento que será livremente escolhido, pessoalmente dirigido, intrinsecamente motivado e que efetivamente suscita prazer. Mas agora, quando falamos do brincar livre, temos aqui uma questão muito importante que eu gostava de explorar com vocês, perdão. É que, como é que, enquanto adultos, e isso é uma questão na qual eu me tenho debatido ao longo destes anos de trabalho em torno do brincar e dos projetos que tenho estado envolvido, inclusive projetos de playwork, de provisão de tempo e espaço para as crianças brincarem livremente, esta ideia de como é que o adulto se pode posicionar para efetivamente criar condições para isso acontecer. E o que nós percebemos é que hoje em dia, como há nos últimos 40 anos, e o Peter Gray tem isso muito bem documentado, há um declínio abrupto daquilo que é o brincar. Esse declínio abrupto que é com o brincar tem a ver com o aumento de brincar em presença de adultos e também tem a ver com o declínio abrupto de brincar no exterior. A presença dos adultos pode ser muito positiva, no caso das brinquedotecas com certeza que será, no caso das ludotecas, mas muitas vezes a presença dos adultos pode ser efetivamente muito nociva, no sentido de que os adultos, como eu disse há bocado, se não entenderem que aquele brincar tem uma função ou serve para alguma coisa, começam a controlar o brincar por julgamentos arbitrários, dando origem a que a criança possa só brincar de forma que chama-se brincar permitido, brincar politicamente correto, brincar securitário, brincar, se quiserem, sanitizado, que é assim uma expressão assim forte. E, portanto, isto significa que, de facto, isto associado ao facto de haver um declínio abrupto do tempo que as crianças passam no exterior sob a sua própria autonomia e de acordo com a sua própria liberdade e interesse, isto está claramente relacionado com este afastamento que a criança tem da natureza. Há autores que dizem que no fundo, esta combinação explosiva vai fazer com que, efetivamente, as crianças possam sofrer muito relativamente àquilo que é o seu bem-estar e possam sofrer também relativamente àquilo que é, efetivamente, o contacto com o risco saudável que precisam de ter para se poderem desenvolver, para poderem ter bem-estar, para se poderem, no fundo, confrontar e encontrar as tais alternativas que eu falava anteriormente e para fazerem sentido daquilo que é o mundo. E, portanto, efetivamente, isto implica repensar o papel do adulto e implica que o próprio adulto se
confronte com aquilo que são as suas próprias memórias de brincar e, no fundo, entenda e tenta olhar para a criança de facto com olhos de criança, o que hoje em dia me parece muito, muito difícil de fazer por um conjunto de motivos alargados, porque de facto é preciso tempo para poder fazer isto, é preciso de facto uma calma e uma serenidade interior para nós nos confrontarmos com nós próprios, connosco, e para podermos refletirmos com os outros, com os nossos pares em relação a estes assuntos e realmente criarmos estes contextos para as crianças poderem brincar livremente, permitindo às crianças fazê-lo e não a julgando de forma arbitrária. Portanto, quando falamos do brincar livre, falamos então numa experiência que é muito pessoal, é aquilo que as crianças fazem muitas vezes quando os adultos não estão lá, ou que as crianças fazem quando os adultos que estão lá são percepcionados como crianças honorárias, que é uma expressão muito interessante do Bob Hughes. Esta ideia que de facto há adultos que aos olhos das crianças são vistos como, que nem é bem como parceiros de jogo, mas são vistos como pessoas que conseguem estabelecer com as crianças relações colaborativas, não hierárquicas, e que dão a confiança e a segurança às crianças e os recursos para elas poderem, então, dar visibilidade e dar expressão àquilo que é o seu brincar. E isso tem muito a ver com a prática de playwork. O brincar possibilita à criança criar uma bioidentidade, que possibilita à criança, então, ter esta ancoragem física e psicológica, permite às crianças ter, entre outras coisas, uma visão muito própria daquilo que é o mundo, um prisma que é só delas, e isso acontece com muito pouca frequência em casa e na escola. Cria oportunidades, de facto, para experiências íntimas. O brincar é uma forma de acesso à sua própria intimidade e à intimidade que as crianças estabelecem com os outros. E, portanto, de uma forma que não seja adulterada e contaminada pelos adultos. Portanto, o brincar também é um espaço de privado, de íntimo que a criança tem. Permite fugir, sem sombra de dúvida, aquilo que é o controle do adulto, que é fundamental para a criança poder aprender a gerir aquilo que é a sua liberdade, e permite, efetivamente, oportunidades para a criança se poder exprimir e no fundo, se situar de uma forma livre e, muitas vezes, contrária àquilo que é a lógica ditada pelos adultos. Mas, quando olhamos para estas questões todas, forçosamente temos que pensar que o brincar, existem diferentes tipos de brincar, e pensar que existem diferentes tipos de brincar, como toda a gente sabe, com certeza, permite que nós possamos olhar para o espaço e pensar quais é que são as melhores condições e o que é que temos que corrigir no espaço para permitir essa diversidade de brincar. De uma forma mais clássica, há assim 4 ou 5 categorias de tipos de brincar. Há o jogo social, o jogo de atividade física, o jogo com objetos e o jogo simbólico ou imaginário. E que no fundo são estas categorias, consideram a criança no seu todo, consideram no fundo diferentes vertentes do jogo. Contudo, eu acho que é importante nós olharmos para, se considerarmos uma tipologia mais alargada e, portanto, olharmos para o brincar e para os diferentes tipos de brincar como se fosse, imaginem, um fio elétrico e por dentro desse fio, aliás, desse cabo, há um conjunto de fios e cada um desses fios é um tipo de jogo. E esse tipo de jogo está ligado, né, àquilo que é a drive interna, né, e no final, na outra ponta do fio, temos então a expressão do comportamento, a brincadeira que conseguimos observar. E, portanto, vejo o brincar muito dessa forma, não é? A criança tem diferentes drives e nós, quando estamos a trabalhar com as crianças, devemos ter como também objetivo permitir à criança diversificar os tipos de brincar. E sem sombra de dúvida que para fazermos isso,
temos que pensar na atitude que temos com a criança e também temos que pensar nos tipos de recursos que disponibilizamos às crianças para elas o poderem fazer. E nessa perspectiva, este conceito teórico da affordance, que é um conceito da psicologia ecológica, diz-nos então que há uma relação de mutualidade entre as crianças e elementos específicos do ambiente, não é só entre as crianças, é entre o ser humano e a relação e há alguns aspectos específicos do ambiente e que permitem ao organismo, então, percepcionar possibilidades de ação. Por exemplo, uma cadeira na qual eu estou sentado permite que, de facto, eu me sente. Este colchão, por exemplo, permitiria, por exemplo, que nós estendesse o colchão e se deitasse sobre ele. Por exemplo, aqui para estas duas crianças é utilizado, que esta possibilidade de ação aqui identificada é utilizado como um cenário e um palco para um jogo de luta e de perseguição. Portanto, há qualquer coisa no ambiente que a criança consegue detectar e depois dar-lhe o seu cunho e o seu significado. Portanto, é uma possibilidade de ação. Frederico, você me permite interrompê-lo um pouco para entender uma parte aí que eu achei muito importante, mas que me escapou? Pode ser? Sim, com certeza. Você estava falando agora há pouco sobre os 3 tipos de jogos, né? O jogo aqui. simbólico, o jogo com os objetos, isso. E, um pouco antes ali, com objetos e o simbólico, atividade física e o social. Uma tipologia, tá certo. Então, é interessante, é uma tipologia interessante. Aí você falou sobre quando observamos a criança, achei tão importante, mas eu queria aprender melhor. Quando observamos a criança jogar, como se tivesse um fio que de um lado ela está brincando. Sim. E do outro lado me escapou. E do outro lado, portanto, a parte interior do fio, né? Portanto, a parte que está ligada à criança, no fundo, àquilo que é a sua parte mais biológica, se assim quisermos, não é? É o que motiva a criança no fundo, a entrar nesse tipo de jogo. E aquilo que nós vemos na outra ponta do fio é o comportamento. E, portanto, o trabalho será tentar fazer a criança reconectar-se àquilo que são as diferentes necessidades intrínsecas que ela tem, né? E que depois vão permitir que, na outra ponta, se consiga perceber qual é que é a expressão que esse comportamento vai ter. E, portanto, se nós utilizarmos esta tipologia, não é? Esta tipologia que tem que tem 4 categorias: o jogo social, o jogo da atividade física, o jogo com objetos e o jogo simbólico ou imaginário, é uma tipologia restrita. Eu mais à frente vou falar de uma tipologia que é uma tipologia mais alargada, que é uma tipologia com 16 tipos de brincar. E isso permite olhar também para o ambiente de uma outra forma, porque no fundo é essa manipulação no ambiente que vai fazer com que a criança sinta a necessidade, não é, de encontrar dentro de si o ímpeto, não é, que eles chamam-lhe o metalude, que é a pulsão lúdica, não é? Que as crianças têm eles chamam-lhe metaludes, são pulsões lúdicas intrínsecas, e é por isso que o brincar é um comportamento intrínseco, não é? E aquilo que nós vemos, por exemplo, quando uma criança sorri para nós, ou quando uma criança nos vem, por exemplo, puxar para uma brincadeira, ou quando uma criança diz uma coisa à outra e a outra vai brincar, no fundo é essa transferência dessas pistas, não é? Mas essa necessidade vem de dentro. E o que é curioso é que nós conseguimos aguçar essa necessidade com manipulações que podemos fazer no ambiente. Mas naturalmente que as crianças precisam depois de ter experiência para, por exemplo, neste caso, como veem, todas estas fotografias que estão a ver, são fotografias do trabalho que nós temos feito num das 3 macaquinhos chineses, o nosso projeto de Playwork, né? E percebemos que, por exemplo, há materiais que as crianças não estão familiarizadas, mas não tentamos de forma nenhuma ensinar às crianças como é que se utilizam esses materiais. Damos espaço para que sejam as crianças a fazer essas descobertas.
Naturalmente, se as crianças nos fizerem perguntas sobre como é que podem fazer, nós ajudamos. Mas é sempre nesta perspectiva de ser a criança a conduzir e, portanto, e de lhe permitir que seja ela a descobrir, porque percebemos que a brincadeira também se torna mais significativa para a criança quanto menor for a intervenção do adulto. Mas isso não significa virar as costas e nada fazer. E há muitas educadoras e muitos professores com quem temos trabalhado que às vezes levam isto literalmente e depois estão a dinamizar uma sessão, nós estamos lá a escutar e a ver o que é que eles estão a fazer e depois a dar feedback, e eles, por exemplo, depois não fazem nada. Portanto, é um território difícil da pessoa se situar, não é? Porque é um fazer não fazendo, muitas vezes. Eles chamam-lhe a capa da invisibilidade. Estamos presentes quando é necessário, mas afastamos também com muita rapidez para permitir que seja a criança a criar, no fundo, os seus próprios percursos e a navegar por aquilo que é a sua brincadeira. E para isso, os materiais soltos, e este conceito das affordance, não é? Os materiais soltos, que vocês também conhecem, têm um potencial enorme, não é? Os materiais soltos podem ser de várias espécies e ordem, naturais, sintéticos, plásticos, e conseguimos efetivamente, especialmente nos terrenos que nós temos e nas áreas que trabalhamos, e os recreios das escolas, que é onde temos feito estas intervenções, onde basicamente não existe nada, não existe um canteirozinho com terra, não existe uma rampa, não existe uma altura, só a maior parte dos sítios são acimentados e planos, não há nada para as crianças fazerem. E, portanto, é muito interessante, com a introdução gradual destes materiais, perceber a transformação e como é que as crianças vão criando as suas próprias comunidades e a sua própria reprodução daquilo que é, até muitas vezes, a vida em cidade. E isso vê-se ao longo de 7, 8 sessões, nós conseguimos logo perceber essa quase necessidade antropológica que as crianças têm de se constituírem em grupos e de negociar umas com as outras e de entrar em conflito e de, no fundo, produzirem o seu espaço. E esta noção do brincar enquanto linha de fuga tem muito a ver com isso, com essa produção clandestina de espaço. Nesta tipologia mais alargada que vocês veem aqui, né, e tem estes 16 tipos, esta é a tipologia que os playworkers utilizam. Isto é muito interessante, porque nós depois, quando fazemos as sessões de reflexão e estamos a discutir o que é que aconteceu e como é que podemos, por exemplo, corrigir aquele déficit ali naquele contexto ambiental, ou como é que podemos lidar, por exemplo, com a agressividade daquela criança, ou como é que podemos, por exemplo, lidar com aquela criança que sistematicamente está num canto sozinha e não está a brincar. Esta tipologia é uma forma muito interessante de nós começarmos uma reflexão e de nós próprios até fazermos um diagnóstico daquilo que existe e daquilo que não existe, e a partir daqui criarmos uma espécie de menu de possibilidades para as crianças poderem encetar. E interessante também com esta tipologia é este outro documento aqui com o qual tenho usado bastante e que no fundo nos indica quais é que são os benefícios destes diferentes tipos de jogo. E isto é muito extenso, mas só para ficarem com uma ideia, estes benefícios que aqui aparecem, eu chamei-lhe de aprendizagens nucleares fundamentais, porque no fundo tem mais que ver, não tem que ver com aprender numeração, ou aprender literacia, ou aprender, mas tem que ver com outro tipo de aprendizagens que eu já vou partilhar com vocês, que me parecem que são fundamentais para as crianças e que hoje em dia estão de facto muito suspensas pelo este esforço, às vezes até hediondo dos adultos, em meter as crianças numa série de atividades altamente formalizadas e estruturadas e orientadas pelos adultos, e muitas delas até com um cunho lúdico e criativo, mas que não têm em consideração este tipo de aprendizagens. Por exemplo, estes tipos de brincar, o criativo, o exploratório, masterizar os elementos e com os objetos, permitem aprender acerca daquilo que são as propriedades do mundo físico. Este outro tipo, que tem mais a ver com o faz de conta, com o simbólico, com a comunicação, com o sociodramático, aliás, e com a comunicação, permitem à criança fazer aprendizagens nucleares acerca dela própria e de como é que é ser, estar no mundo, relacionar-se com os outros. Esta aqui, por exemplo, o brincar à luta e a brincadeira de atividade física, mais de locomoção, tem muito que ver com esta coisa de eu perceber qual é que é o meu corpo, o corpo do outro e quais é que são os limites. E esta última subcategoria
tem muito que ver com aquilo que de facto nos permite aprender o que é que o ser humano se diferencia talvez em relação às outras espécies. Que tem a ver com o brincar desafiante, o fantástico, o imaginativo, o simbólico e o capitulativo. E são este tipo de aprendizagens que me parece que são fundamentais que as crianças façam. E isso, do meu ponto de vista, só acontece quando há tempo e espaço para as crianças brincarem livremente de acordo com este ponto de partida de que, de facto, brincar é um processo que é intrinsecamente motivado, pessoalmente, livremente escolhido e pessoalmente dirigido. Portanto, nessa perspectiva, quando pensamos no brincar, temos então aqui estas, se quiserem, é também importante pensar para que ele possa surgir. Portanto, temos que considerar o tempo, temos que considerar o espaço, temos que considerar a flexibilidade, a diversão, sem sombra de dúvida, a permissão e a liberdade. E a flexibilidade e a permissão são das coisas mais difíceis que os adultos têm em aceitar, porque de facto as crianças têm esta facilidade de tornar os ambientes flexíveis e de se conseguirem manipular os ambientes que estão à sua volta, elas encontram usos para coisas e produzem o espaço de uma forma que é muito diferente daquela forma que nós adultos achamos que ele deve ser produzido. E, portanto, os ambientes, quando pensamos nas condições para as crianças brincarem, temos que pensar muito neste aspecto da flexibilidade e no da permissão. E o da permissão implica que, como eu já disse anteriormente, que as pessoas se confrontem com elas próprias e também tenham a capacidade de conseguir refletir em função daquilo que são as brincadeiras e a expressão livre das crianças. Portanto... Frederico, nós estamos chegando no final, faltam um pouquinho menos de 10 minutos. Eu acho que as suas explicações, as suas ponderações, seus conceitos têm a ver com algumas questões que têm surgido aqui no chat. Uhum. Então, sendo assim, eu queria só mostrar um último slide. Pode ser? Eu avanço, eu peço desculpa, a apresentação era grande, eu vou passar assim muito rapidamente, peço desculpa a todos os presentes, mas eu de facto queria só então aqui fazer isto, aqui uma outra desculpa, e vocês vão dizer, ele não estava bom da cabeça a querer partilhar tanta coisa. Portanto, há um caminho a percorrer entre aquilo que temos hoje em dia, parece-me que é uma constatação, que é este apartheid pedonal e lúdico que grande parte das crianças vivem, para aquilo que é a sua reafirmação do ser criança. E isso implica a remoção de barreiras para que o brincar então possa acontecer, pois nas condições adequadas ele de facto emerge. E nessa perspectiva, entender o ser neste estado emergente de vir a ser tem a ver exatamente com providenciar ambientes e pensar um brincar. Nesta perspectiva, eu vou traduzir este excerto do Stuart Lester, que está neste livro de Playwork. Então, pretendemos providenciar um ambiente de jogo no qual as crianças possam rir e chorar, onde possam explorar e experimentar, onde possam criar e destruir, onde possam alcançar, onde possam se sentir excitadas e felizes, onde possam, por vezes, se sentirem aborrecidas ou frustradas, onde possam por vezes magoarem-se, onde possam pedir apoio, ajuda, sentirem-se encorajadas pelos outros se assim necessitarem, onde possam crescer para serem independentes e autoconfiantes, onde possam aprender da forma mais larga possível acerca deles próprios, dos outros e do mundo. Muito obrigado pela vossa atenção, desculpem as minhas muitas palavras, e estou disponível para podermos conversar mais um bocadinho. Não, de modo nenhum, nós é que agradecemos. Foi bastante pertinente o seu trabalho, Frederico, em relação a muitas dúvidas que nos cercam, né, entre os participantes, e que inclusive estão aqui em algumas perguntas que eu até anotei. Mas eu quero até antes pontuar, fazer para você até uma devolutiva, de como a sua fala está fechando de uma forma como o nosso simpósio iniciou com a fala do professor Lino de Macedo,
né, aqui do Instituto de Psicologia da USP, porque ele falava do brincar como um meio de escape, uma forma de escape da criança e uma forma de um certo afastamento da realidade, de ruptura com certas questões da realidade, e um modo de escape. E o que você está falando sobre uma via de fuga, né, uma rota de fuga ou uma ruptura, me parece estar assim, bastante coerente com essa ideia que ele quis compartilhou conosco. Né? Então, eu estou achando interessante as duas palestras estarem confluindo sem termos combinado. Né? Sem dúvida. Mas, eu acho que quando você fala disso aqui, disso que eu estou mencionando agora, e uma série de outras questões que você colocou aqui no final, eu acho que você ajuda a entender, a compreender perguntas que apareceram. Por exemplo, como você entende quando o adulto propõe e coordena uma atividade lúdica, né? E se pensarmos no recreador, no trabalho de um recreador, como seria a postura, a sua performance mais adequada frente à criança e o seu direito de brincar? O recreador interfere no direito de brincar, promove ou é neutro? O que você acha? Como que você pode nos esclarecer? Pronto, em relação ao recreador, eu acho que o que nós temos efetivamente que fazer é ajudar a criança a descobrir, sim, por outras palavras, aquilo que são as suas brincadeiras preferidas. Nós temos que fazer esse percurso, temos que conseguir caminhar e olhar para a criança com as outras crianças e perceber o que é que esta criança está a precisar de fazer. E nessa perspectiva, ainda que eu não sou muito adepto de que se façam propostas muito fechadas para aquilo que para convidar as crianças a fazer. Portanto, nós costumamos dizer no Playwork esta ideia de que nós não fazemos atividades, ok? É um bocado esta coisa de que não há atividades, nós não queremos educar nada, mas queremos que as crianças aprendam, que nos coloca aqui digamos, numa angústia, não é? E portanto, nessa perspectiva, eu acho que é importante o recreador, desta forma, não é? Criar os contextos e, no fundo, e até chego ao limite de dizer que, de facto, é importante, podem ser criados os contextos, não é? Diferentes contextos, e depois perceber como é que a criança navega por aqueles contextos. E vocês podem me dizer assim, mas há crianças, e eu também já contactei com crianças assim, que de facto vêm ter connosco e que precisam de propostas concretas. Precisam, não é? Precisam de... E se calhar nós temos que começar a trabalhar com essas crianças a partir desse concreto e depois podemos avançar para algo que seja mais escolhido por elas. Mas o que eu vejo nas escolas, no trabalho que nós temos feito, é que efetivamente quando nós não damos a resposta à criança, elas muitas vezes vêm e perguntam assim, então mas a minha casa está cheia dessas coisas, mas agora não estou aqui a encontrar, não é? Por exemplo, encontro assim uma caixinha assim destas, não é? Mas isto serve para quê? E há muito aquela tentação de dizer, olha, isso serve, podes fazer isto e podes fazer aquilo. Olha, não sei. Eu não sei para o que é que serve. Então não sabe? Não sei. Olha, vai dar uma volta e vai ver o que é que acontece. Porque depois chegamos à conclusão muito interessante, não é? Por exemplo, a caixa pode guardar assim estas pedrinhas, não é? Estas coisas, não é? E depois estas pedrinhas de repente são superpoderes ou de repente já são sei lá bem o quê, que nós não conseguimos muito bem perceber para que lado, e porque é muito interessante entender esta lógica infantil das crianças próprias se recriarem. E a mesma expressão recreador é também muito interessante, porque se recreador é aquele que ajuda a criar recriação, ou aquele que nos pode, né, a organizar um contexto para eu ser recreativo, né, podíamos partir a palavra. E nessa perspectiva, ao partirmos a palavra, se calhar aqui encontramos duas. Encontramos o ser criativo, né,
e eu ter a possibilidade de transformar essa criatividade. E eu acho que isso acontece muito mais quando isso é guiado pela criança e menos. Portanto, o adulto tem que ser assim mais discreto, digamos assim. Você sugere um lugar muito, como você chegou até a falar, um adulto invisível, né? Ele tem a mão dele, a presença dele está através dos estímulos, do cenário, sim. Não é isso? É mais, sim, é mais por aí. É mais eu perceber o que é que eu posso fazer no ambiente, não é? Por exemplo, eu percebo que naquele dia aquela criança deixou ali uma construção que para ela era muito importante, não é? E se eu tiver possibilidade de conter aquela construção, eu vou conter aquela construção, porque eu sei que no dia a seguir a criança vai voltar para aquele sítio. Ou a criança encontrou naquela zona onde tinha areia e lama um parafuso que ela fez daquilo um jogo imaginário de que o parafuso era uma peça para caçar um zombie, não é? Então eu posso deixar lá aquilo, porque eu sei que no dia a seguir a criança provavelmente vai lá e vai encontrar outra vez aquela peça e se calhar vai utilizá-la para outra, ou para dar continuidade àquela brincadeira, ou para no fundo recriar outra. Portanto, é este olhar de estar atento, de olhar de uma forma colaborativa, relacionar-me com a criança de uma maneira não hierárquica. É, por exemplo, quando há problemas e quando há conflitos, ajudar a criança a centrar-se nas respostas e não tanto naquilo que deu origem ao problema, porque nós adultos somos muito parciais a julgar, não é? Se calhar aquela criança começou a ter problemas com a outra e nós nem sequer sabemos muito bem o que é que aconteceu, não é? E, portanto, é muito esta ideia de tentar ajudar a criança a encontrar a segurança que ela precisa para ela depois também se tornar mais autoconfiante. Eu já tive crianças que já tive com crianças em alguns contextos, em que as crianças, por exemplo, antes de entrarem num jogo muito meticuloso de juntar pecinhas pequeninas, pedacinhos de madeira com pedacinhos de cartão e com tubos, por exemplo, havia uma criança que precisava primeiro de ter quase que assim uma espécie de corrida desenfreada e de lutar muito, e depois ela morria mesmo simbolicamente. Ela acabava essa brincadeira passado 5 minutos assim no chão, caída, parecia que a energia se tinha esgotado, e passado 30 segundos ela levantava-se e mudava completamente o tipo de brincadeira. Eu podia ter dito à criança logo, olha, mas porquê é que não vamos logo fazer isto? Mas eu acho que era importante para a criança dar-lhe o contexto para ela expressar aquele comportamento. Ou seja, esta linha de fuga terapêutica, não é? E, portanto, nessa medida, eu penso que, de facto, o adulto tem muito que se questionar em relação àquilo que é, como aparece. Porque depois as crianças, quando nós criamos esta relação com elas, elas percebem. Elas entendem e percebem que aquele adulto é o adulto que a maior parte das vezes não julga, a maior parte das vezes não condena, e isso não significa de forma nenhuma que o brincar esteja acima de qualquer outro direito humano fundamental, não é? Porque se nós, por exemplo, vemos na brincadeira práticas xenófobas, se vemos, por exemplo, práticas racistas, se vemos, não é? Devemos efetivamente ter uma postura combativa em relação a isso. Mas aí depois surge uma outra questão, que é como é que o vamos fazer? Vamos fazê-lo enquanto educador ou vamos fazê-lo enquanto recriador, ou enquanto playworker, ou enquanto brinconauta? Porque se for enquanto educador, nós vamos estar a dar uma lição de moral à criança. E se esse for o nosso papel, nós assim o fazemos. E eu não acho que quando estamos a promover um contexto de liberdade para a criança brincar, que seja feito assim. Temos que ser criativos depois na forma como podemos, por exemplo, abordar um problema. E há relatos de playworkers, por exemplo, o relato num Adventure Playground, que são contextos únicos de brincadeira livre, e antes havia muitos, nos anos 70, e agora há muito poucos, contextos onde as crianças realmente gerem a sua brincadeira, têm muitos materiais soltos, têm os playworkers, transformam o ambiente, têm brincadeiras muito arriscadas, muito desafiantes. E, por exemplo, havia um Adventure Playground em que havia um conjunto de crianças que tinha assim atitudes muito sexistas. E foi curioso que, por exemplo, o playworker, para tentar contornar
havia regularidade, as crianças iam lá todos os dias para tentar contornar essa situação. Ele, por exemplo, houve um período que ele foi para o Adventure Playground, todos os dias ele era vestido, por exemplo, de mulher. Ou seja, ele normalizou um comportamento que era, ou seja, ele, em vez de estar a dizer às crianças, vocês não deviam falar dessa maneira, tal e coisa, ele próprio encontrou uma forma não hierárquica de demonstrar e de fazer as crianças questionar que, afinal de contas, podiam haver meninos de cabelo comprido e meninas de cabelo curto, ou seja, não é? Portanto, e nós hoje em dia estamos num tempo em que, de facto, nós nos batemos em relação a essas questões, e às vezes coisas mais simples. Nós vamos aqui, por exemplo, aos jardins de infância, às pré-escolas, não é? Antes da escola primária, e é muito frequente continuar a ver, por exemplo, os meninos em jogos de aventura e grandes movimentações de corpo, e as meninas fazer coisas muito mais centradas nas mãos, mais na motricidade fina, não é? Depois ouvimos as educadoras a dizer, que as meninas são as princesas, não é? E os meninos são os fortes, os aventureiros, os fortes, né? E se calhar, se as meninas tivessem a oportunidade de estar no exterior e lá fora, por exemplo, não houvesse só fatos de princesas, não é? Mas também de super-heróis e espadas e máscaras e tudo, não é? Depois, a dada altura, e nós também vemos isso com as nossas intervenções, vemos crianças de idades diferentes a brincar umas com as outras, que é muito, muito interessante. Vemos rapazes e raparigas muito mais unidos nas brincadeiras que vão surgindo, vemos menos conflitos, os professores e as auxiliares também reportam menos conflitos, portanto há uma baixa naquilo que é a agressividade, e portanto há uma sensação de bem-estar coletivo brutal. E ainda mais revelador é que depois as crianças, passado anos, temos crianças que nos voltam a reencontrar passado 2 e 3 anos e dizem assim, quando é que vocês voltam? E isso custa ouvir, porque a pessoa às vezes não pode voltar porque os projetos acabam e depois não pode regressar. Portanto, eu acho que é este constante questionamento por parte do adulto, não para ser criança, porque nós não vamos ter voltar a ser crianças, não é? Mas é para atuarmos com elas de uma forma que, por um lado, não as minore, não é? E não as infantilize, por um outro lado as dignifique e que lhes seja dada a oportunidade de facto serem elas a terem a tal prisma, como eu dizia, próprio que elas têm do mundo. Porque se elas também não o tiverem nessa altura, quando é que o vão ter? Então, Frederico, você nos leva para a infância e nos faz dar vontade de voltar para brincar e brincar desse jeito gostoso que eu, com os meus 72 anos, experimentei e que as crianças hoje têm muita dificuldade. A supervisão dos adultos era muito menor, a liberdade nossa era muito maior, esse escape era muito bom, muito terapêutico, muito gostoso, falando daqui, olhando para lá, né? Lá para trás. E o tempo aqui nosso foi muito escasso para aproveitar da sua experiência, do seu conhecimento, dessa troca com você. E está aqui uma reclamação registrada. Foi pouco tempo. A experiência foi ótima, muito rica, muito enriquecedora. Há vários cumprimentos aqui de como foi excelente, maravilhoso escutar você. Né? E muito motivador e também desafiador. Né? Então, eu agradeço muito, muito a sua participação e eu acho que não será a última. Não será a última, não. Nós vamos querer você mais aqui perto de nós, trocando conosco, conversando e ampliando mais essa abordagem sobre a infância e o brincar. Muito obrigada, Frederico. Muito obrigado mais uma vez também, doutora Maria, muito obrigado também por esta oportunidade, muito obrigado também a todos vocês. Fico muito contente que tenha sido útil, tenha sido proveitoso. Mais uma vez dar-vos os parabéns por este simpósio
e reforçar que efetivamente estarei disponível para continuar a trabalhar junto com vocês e para continuarmos a partilhar estas e outras experiências que possam vir eventualmente a surgir, e desejar-vos a todos um 2021 positivo, com esperança, e que de facto o brincar nos leva a um admirável mundo novo que estamos todos a precisar. Portanto, um bem-ajam a todos vocês e até breve. Muito obrigada. E se você puder, a seu critério, compartilhar a sua apresentação, ela fica na plataforma e é só para os inscritos, não será divulgada, é só para quem está inscrito no simpósio. Fica na plataforma por 30 dias com a gravação desse vídeo, como de todas as atividades. Se você puder, nós agradecemos. Tá bom? Ok. Então, tá bom, pode passar para mim que depois eu transmito.